Renato Semensati chega para trazer mais detalhes, opinar sobre isso. Renato de volta. Tudo bem, Renato? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Rafa. O campeonato já começou e para o torcedor do Criciúma, evidentemente, começa hoje, mas é claro que o torcedor olhou ontem o que aconteceu. Vem cá, Chapecoense, time de Série A de Campeonato Brasileiro. Todo time que está na Série A do Campeonato Brasileiro, quando disputa o Campeonato Catarinense, ela entra como favorita, evidentemente, né? Pelo orçamento que tem, a Chapecoense vai ter uma folha na casa de 6 milhões de reais. Para você ter uma ideia, o Criciúma, que é a segunda folha mais cara do Campeonato Catarinense, o objetivo é tê-la em 2 milhões e 400, então é mais que o dobro. E dentro de campo, isso aí se transforma? A gente viu que no estadual, pelo pouco tempo de preparação e tudo mais, até pela mudança do formato, essa questão do investimento, ela vai ficar lá para frente, porque você não tem tempo de trabalho, né? Há pouco, os jogadores do Criciúma se reapresentaram, evidente que não tem o tempo ideal para trabalhar, assim como o da Chapecoense também não, e se algum time catarinense estivesse na Série A o ano passado, teria sofrido ainda mais, porque o tempo de férias dos times de Série A de Campeonato Brasileiro, ele bate quase com o início dos estaduais. Mas vamos lá, hoje tem estreia do Criciúma. Quem conhece o Campeonato Catarinense sabe que jogar diante do Marcílio Dias lá sempre é muito difícil, né? Não é o gramado ideal, a gente sabe disso, mas é o que o Campeonato Catarinense oferece. O Criciúma está um passo à frente da maioria dos times nesse campeonato estadual. Por quê? Porque o técnico Eduardo Batista manteve a base do time. Você tira aí o Leonaldi que saiu, e aí é aí que está o probleminha na montagem do time que o Eduardo teve de última hora, porque o Eduardo não teve o seu nome, Eduardo de Biase. Aliás, excelente contratação do Criciúma na minha visão, até superior ao Leonaldi. Você estava jogando lá fora, vamos ver como é que volta o Eduardo, mas o Eduardo não teve o nome no bid. Então, o Eduardo Batista, pode ser que ele coloque o Steve, que o Criciúma buscou lá no Ceará e já não tem mais idade de base. É um jogador que o ano passado entrou um pouquinho, mais jovem. E tem também, quem sabe, o Eduardo trouxe o William Lepo, por exemplo, que é um lateral, mas que também joga no meio. E é um jogador conhecido dele. Então fica só essa questão aí. No mais, o time está pronto, é aquele time que o torcedor está mais do que acostumado. Entra o César Martins na zaga. Um grande acréscimo em relação ao time que terminou o ano passado, né? O Criciúma teve muita dificuldade ali quando foi ao mercado buscar um terceiro zagueiro e acabou também por isso perdendo ponto importante e não subindo a Série A do Campeonato Brasileiro. Agora o Eduardo está montando o time, vamos lembrar que quando ele chegou, o Zé Ricardo é quem tinha feito essa montagem, então o time está pronto, que é o Marcinho na direita, o Hermes não entra jogando, mas viajou, é a ala esquerda, esse trio de zagueiros, né, além do César, o complemento do Rodrigo e do Castan, que complemento é forma de dizer, evidentemente, o Rodrigo é o grande zagueiro do estado de Santa Catarina hoje, é o melhor de todos eles. Aí o meio é a questão, né? Com a perda do Eduardo, mas para esse jogo especificamente, uma transferência lá da Coreia, enfim, o Criciúma acabou deixando para a última hora e não conseguiu escrever o jogador. E no ataque tem o Jonathan Robert, e no ataque, dupla que o torcedor conhece, né? Com o Diego Gonçalves e com o Nicolas. Então o Eduardo já trouxe o Sandri aí, outro jogador que ele conhece. Então o Criciúma vai, dentro de campo, o Criciúma e Chapecoense estão muito à frente de um Figueirense que perdeu seu principal jogador, que reformulou, o Avaí, que está com dificuldade de pagar salário, o próprio Brusque mudou muito também. Então eu vejo esses dois times. Agora, lembrando, é um campeonato diferente. É um campeonato em que neste momento você não tem que jogar bem, você tem que fazer o resultado. Nós tivemos ontem 2 jogos, inclusive um deles polêmico, né? O jogo lá em Rio do Sul, do Rio do Sul contra o Santa Catarina de Rio do Sul contra o Camboriú. O VAR não funcionou, então se prometeu o VAR para todos os jogos e nessa primeira rodada não conseguiu se entregar lá em Rio do Sul. A federação deve trazer as suas explicações técnicas e exatamente nesse jogo teve um lance polêmico que a interferência do VAR poderia decidir o jogo, mas 1 ponto para cada um. Lá em Chapecó, Chapecoense e Brusque, 1 ponto para cada um, o que deixa uma situação muito favorável para o Criciúma. Vencendo o jogo hoje, ele já vai para as cabeças. Como falei, não deu muito tempo de trabalhar. A vantagem do Criciúma é que os jogadores se conhecem. Basicamente, aí tem 7, 8 jogadores que vai entrar em campo agora. É o mesmo time do ano passado. Essa mudança aí pequena no meio campo, a entrada do César, o Hermes, que não está pronto ainda do lado esquerdo, mas basicamente é o mesmo time. Então,
Criciúma tem a missão hoje de vencer o jogo. Jogar bem vai ser lá na frente, quando tiver o mata-mata, os times já estiverem mais entrosados. O Criciúma tem entrosamento. A questão é fisicamente. O Marcílio está trabalhando faz tempo. O Criciúma está trabalhando há pouco tempo. Então, essa pode ser a dificuldade do Criciúma hoje, já que tecnicamente o Criciúma é muito superior ao seu adversário de hoje, Rafa.